Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre um conceito muito importante, que nós vamos usar ele muito nas aulas que vão vir, é sobre o Duty Cycle, também chamado de ciclo de trabalho ou razão cíclica. É o seguinte, eu vou usar no caso aqui o 6555 para poder demonstrar esse conceito. Vamos fazer rapidinho um diagrama aqui do 6555 no seu modo estável. Já estudamos os 6, sabemos que nos pinos 8 e 4 temos que colocar a alimentação, no caso aqui vai ser 12 volts. Sabemos que no pino 3 vamos ter a saída. Vamos colocar aqui um resistor de 1K e um LEDzinho. Sabemos que o GND é o pino 1, tá? E que vamos ter dois resistores, R1 e R2. Entre eles vai estar ligado o pino 7, que vai fazer a descarga do capacitor que vamos botar daqui a pouco. E entre o capacitor que temos aqui e o resistor R2, temos os pinos 6 e 2 que estão ligados nos amplificadores operacionais. E aqui nós temos um capacitor. O resultado disso aqui vai ser o quê? Vai ser uma onda retangular na saída, vão ser pulsos na saída. Nós definimos o seguinte, esse pulso tem uma parte alta e uma parte baixa. A parte alta que tem tensão nós chamamos de T-on. Esse período aqui que ele fica em nível alto. E o período que ele fica em nível baixo nós chamamos de T-off. Tá? Isso aqui nós já estudamos. Mas o que acontece? Quando ele gera a forma de onda T-on, o período que ele gera aqui T-on, diz respeito à carga desse capacitor, que é quando a corrente passa por R1, passa por R2 e carrega o capacitor C. Então, é a carga do capacitor, se imaginamos aqui o capacitor ele sendo carregado, é a tensão aqui subindo aqui no capacitor que provoca o T-on. Quando ele chega no nível de tensão de 2/3 de VCC, já estudamos isso, ele vai descarregar através do pino 7. Então ele vai fazer isso aqui, ó, vai passar somente por R2, as cargas que estão aqui no capacitor vão passar por R2 e vão ser aterradas através do pino 7, que é a descarga do capacitor, que é o T-off. E aí continua de novo, carregando o capacitor, descarregando o capacitor. O que acontece é o seguinte, como para carregar o capacitor ele passa por R1 e R2, e para descarregar ele passa só por R2, ele demora mais tempo para carregar do que para descarregar. A fórmula é mais ou menos assim. Ele demora mais tempo para carregar o capacitor do que para descarregar. Consequentemente, T-on, o tempo que ele fica em nível alto é maior do que o tempo que ele fica em nível baixo. Por isso a fórmula é retangular. Só que, às vezes, nós não queremos uma forma de onda retangular. Às vezes, nós queremos uma forma de onda quadrada na saída. Onde T-on, o tempo T-on é igual ao tempo T-off. O tempo que ele fica ligado é igual ao tempo que ele fica desligado. Tem algumas situações que nós queremos isso. Nesse circuito aqui, é complicado fazer isso. Por isso, nós vamos ver um circuito alternativo para conseguir fazer essa jogada aqui para ter esse resultado aqui na saída do pino 3. Mas antes disso eu tenho que explicar o seguinte, para ficar nessa situação aqui, nós dizemos que nós vamos querer um Duty Cycle de 50%. E aí que vai entrar o conceito de Duty Cycle, de ciclo de trabalho. Vamos imaginar o seguinte, isso aqui é um gráfico, isso aqui representa a tensão, tá? Vamos imaginar que aqui é a origem do gráfico e nessa direção aqui nós temos o tempo. A tensão em função do tempo. Vamos imaginar que a minha saída aqui sempre está em 0 volts. Ou seja, não tem tensão. Sempre está em 0 volts, está na referência a 0. Tá? E vamos imaginar que em outro momento, imaginando aqui um nível máximo aqui, por exemplo, de 12 volts, em outra situação, eu sempre tenho 12 volts aqui na saída. Então, ó, durante todo o tempo, qualquer momento, eu tenho 0 volts aqui. Porque aqui é minha referência, aqui é 0 volts. E durante todo o tempo eu tenho 12 volts aqui, porque a minha referência está bem aqui.
Nesse caso, eu vou dizer que meu Duty Cycle é de 0%. E aqui, sempre eu tenho nível de tensão aqui, eu vou dizer que meu Duty Cycle é de 100%. Se eu pegar aqui uma situação intermediária, aqui o 0, em que ora eu tenho 12 volts e ora eu tenho 0 volts no mesmo período de tempo, ó, esse período bem aqui eu tenho 12. E nesse mesmo intervalo de tempo aqui, ó, eu tenho 0. Aí de novo eu vou ter 12 e de novo eu vou ter 0. Se esse tempo daqui for igual a esse tempo daqui, ora eu tenho 12, ora eu tenho 0, ora eu tenho 12, ora eu tenho 0, eu vou dizer que o meu Duty Cycle é de 50%. E eu tenho os valores intermediários. Vamos imaginar, ó, por exemplo, que eu tenho uma outra forma de onda em que eu tenho só um pouquinho aqui, ó, só um instantezinho que eu tenho 12. Ó. Aí o resto do período todinho, ó, eu tenho 0. Aí depois eu tenho só um pontinho de 12 aqui, ó. Aí eu venho, o período todinho tem 0. Aí tem só um pedacinho que eu tenho 12. Depois eu tenho 0. Aí só um pedacinho eu tenho 12. Depois eu tenho 0. Repara que a frequência não muda, ó. Porque, ó, qual é o período completo? O período completo é onde a forma de onda se repete, bem que ela se repete, né? Então, ó, daqui para cá eu tenho um período completo. Aqui o período, ó, o período é daqui para cá, ó. O período não muda. O período da forma de onda. O que muda é o tempo que ela fica em nível alto. Aqui ela ficou metade do período completo. Por isso é que é 50%. Aqui ela ficou só um pedacinho do período completo. Então eu vou dizer que aqui ela está com, por exemplo, 10% de Duty Cycle. E eu vou imaginar aqui, por exemplo, uma situação que ele tem mais que 50% de Duty Cycle. Aqui 0 volts. Então, o meu período, ó, vai ser mais ou menos aqui, certo? Aqui é o período completo. E aqui, ó, seria 50%. Mas eu vou dizer que ela está um pouquinho mais que 50%. Mas só que, ó, ela continua terminando aqui. Então, ó, esse caso aqui, ó, tem um pouquinho mais que 50%. Tá vendo? Tem mais tempo que ela está em nível alto do que tempo que ela está em nível baixo. Aí nesse caso aqui eu vou dizer que ela tem, por exemplo, 70% de Duty Cycle. Repara que eu vou aumentando, ó. 0, está zerado. Aí depois ela começou a ter um pouquinho de nível alto, 10%. Aí ela ficou com metade do tempo em nível alto. Hora está 12, hora está 0, hora está 12, hora está 0. 50% de Duty Cycle. Aí ela estava, ó, mais do que 50% do tempo em nível alto. Do que esse período aqui, ó. Daqui para cá, ó, também é o período. Ó. Aí eu vou dizer que ela estava 70%. E ela aumentou tanto tempo que ela ficou em nível alto que ela ficou, ó, sem quase nenhum nível baixo. Nesse caso, eu vou dizer que é um Duty Cycle de 100%. Tá vendo como vai aumentando? Isso aqui é usado muito em controle de potência. Na prática mesmo, na matemática da coisa, fica assim, ó. Eu vou ter o período que ela está em nível alto e eu vou ter o período que ela está em nível baixo. Então, ó, isso aqui, ó, é a forma de onda. Isso aqui representado no tempo é vou chamar o T de período. E o tempo que ela fica em nível alto, que ele estava chamando de T1, tá? Eu vou chamar agora de Tzinho. É representado que ela está em nível alto. Então, o nosso Duty Cycle, chamado de D, representa o tempo que ela fica em nível alto dividido pelo período total, vezes 100, vezes 100%. Isso aqui é a fórmula do nosso Duty Cycle. Representa basicamente em porcentagem o valor que ela está em nível alto. Aqui ela está em nível alto 100% do tempo.
Aqui ela está em nível alto, aqui só 10% do tempo. Aqui ela está em nível alto, 50% do tempo. Aqui ó, ela está em nível alto, 70% do tempo. Que é exatamente isso aqui. Eu vou colocar um exemplo. Por exemplo, imagina que o nosso período, para ficar mais fácil, é de 100 milissegundos. Então, ó, metade de 100 milissegundos, eu quero dizer que metade do tempo são 50 milissegundos, que está em nível alto, e 50 milissegundos, que ela está em nível baixo. Se eu aplicar a fórmula, o tempo que ela está em nível alto, 50. O tempo que é o tempo total, que é o período, 100 milissegundos, vezes 100%. Esse aqui corta, esse aqui corta. 100 com 100 corta também, ó. Consequentemente, o Duty Cycle é de 50%. Para esse caso bem aqui, tá? Então, um Duty Cycle de 50%, temos nível alto, exatamente o mesmo tempo que nós temos, o mesmo período de tempo, a duração que temos nível baixo. Por isso é que dizemos que é uma situação que nós temos o Duty Cycle de 50%. A questão é que, devido na carga passar por R1 e R2 e a descarga passar só por R2, fica complicado conseguir 50%. O que às vezes se faz é o seguinte, às vezes coloca o valor de R1 muito menor do que o valor de R2. Mas existem formas melhores de contornar isso. Para poder mostrar isso aqui, vamos botar aqui na prática aquele nosso circuito que nós já mostramos anteriormente, para a gente ver que ele tem um Duty Cycle que não é de 50% pelo fato de ter R1 e R2. Vamos lá? Pessoal, a montagem que fizemos, aproveitamos, né, aquele mesmo circuito que já tinha sido feito anteriormente. Aí só lembrando, ó, o R1 é esse bem aqui, ele é de 1K, e o R2 esse bem aqui é de 1K também. Aliás, R1 é de 10K e R2 é de 10K. Certo? O mesmo valor, cada um deles é de 10 kΩ. Aqui, vou mostrar aqui a tela do osciloscópio. Vamos ver, pegar aqui o valor, ativar os cursores e pegar o valor de T1. Aqui, ó, no começo, botar para outro cursor. O tempo aqui, ó, 146 milissegundos. Então, ó, nessa onda bem aqui, esse espaço aqui, ó, 146 milissegundos, certo? E vamos pegar o tempo total, o período total. O período total é de 218 milissegundos. Então, vamos ter um Duty Cycle de, substitui aqui o tempo que ele está em T1, 146 milissegundos, dividido pelo tempo total, 218 milissegundos, vezes 100%. Esse com esse corta. Vou fazer a conta na calculadora, 146 dividido por 218. Vamos ter um Duty Cycle de 66,9%. Tá? Nessa configuração, o Duty Cycle que nós temos aqui é de 66,9%. Alguns osciloscópios, quando a gente vai trocando aqui, ó, ele mostra na parte de medidas, tá? Bem aqui, por exemplo, ó, tipo. Aí o tempo de subida, tempo de descida, largura, nenhum, frequência, período, médio. O meu aqui, pico a pico, RMS, mínimo, máximo, o meu não tem, tá? Mas alguns osciloscópios já tem a opção aqui de mostrar em medidas o valor do Duty Cycle. O meu não tem. Mas o que acontece? Presta atenção nesse valor bem aqui, ó, 4.5 Hz, que é a frequência que temos aqui. A questão é que, se nós precisássemos botar o T1 igual ao T-off, uma forma de fazer isso é botando o valor de R1 bem menor do que R2.
O valor de R1 é de 10K. Uma forma de diminuir o valor dele é botar um outro resistor de 10K em paralelo. Ele vai ficar com 5K. Olha o que acontece na tela do osciloscópio. Eu coloquei outro resistor de 10K. Repara que o duty cycle melhorou. Diminuiu o tempo de T1. Em compensação, ó, ele alterou a frequência. Já está em 5.44 Hz. E nem sempre é interessante ficar alterando o valor do resistor, porque às vezes a gente faz tão bonitinho o cálculo da frequência com determinados resistores, e na hora a gente vai trocar resistor para poder manter a simetria, né, para poder botar um duty cycle de 50%. Por isso que a solução mais elegante é alterar o circuito e botar o circuito que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vamos lá? Pessoal, uma forma de resolver essa questão de colocar o sinal com um duty cycle de 50% é fazendo essa alteração bem aqui. Pino 8 e pino 4 continua no VCC, no caso 12 volts. Pino 3 não muda. A saída dele continua no resistor de 1K e vai para um LED sinalizador na saída aqui. Pino 1 continua no GND. Bem aqui que vamos ter uma alteração. R1 continua aqui. No caso aqui vamos continuar usando o valor de 1K. As alterações vêm agora. Ó. Vamos colocar dois diodos, tá? Um vai ficar assim. Ok? E aqui vamos ligar o nosso capacitor. No caso aqui vai ser um de 10 micro. O mesmo que estava antes, tá? E o outro diodo vai ficar assim. E aqui colocamos R2, no caso 1K. Nesse ponto aqui, vamos ligar o pino 7, que é o que faz a descarga do capacitor. E nesse ponto aqui, vamos ligar a entrada dos comparadores, pino 6 e pino 2. Como é que funciona agora? Do jeito que estava antes, nós tínhamos um caminho que a corrente que carregava o capacitor passava por dois resistores e a descarga passava só por um resistor. Por isso tinha a diferença lá do T1 T-off. Mas agora, olha o seguinte, ó. Nesse caminho agora, imaginar a corrente vindo aqui. Ela vai passar por esse resistor na carga do capacitor, tá? Para carregar o capacitor. Vai passar por esse resistor. Ela vai seguir por qual caminho? Vai seguir por esse caminho bem aqui, que esse diodo está diretamente polarizado. E vai entrar no capacitor, gerando cargas no capacitor. Isso aqui é o que vai provocar a carga do capacitor, tá? E na saída no pino 3 vamos ter T1. Ok? Para descarga, quando o pino 7 ele jogar esse ponto aqui para terra, através de um capacitor, já estudamos isso, através de um transistor interno, já estudamos isso. Essas cargas não vão vir por aqui, ó, porque aqui está reversamente polarizado, elas vão vir por aqui. Então, ó, a descarga vai passar por esse diodo, vai passar por esse resistor de 1K e vai entrar no pino 7. Então, ó, na carga, passa por um resistor de 1K e passa por um diodo. Isso para carregar o capacitor. Para descarregar o capacitor, é a mesma coisa. As cargas vão ser descarregadas passando por um diodo e por um resistor de mesmo valor. Então, aqui carga, aqui descarga. Na descarga, então, o T-on, T-off, aliás, vai ter a mesma duração do T-on. Isso aqui vai provocar uma onda quadrada na saída que vai ter um duty cycle que já estudamos de 50%. Essa é a solução que tem esse resultado interessante, tá? Eu já fiz a modificação aqui. Claro, né? Os dois resistores têm que ter o mesmo valor. Aqui estão os diodos, aqui estão os resistores, ambos de... No caso eu botei 1K, mas na verdade são 10K, tá? É 10K. E aqui os resistores de 10K. Então, ó, na carga, por esse resistor aqui, ó, passa por aqui, que carrega o capacitor. Para descarregar, ele vem aqui, passa por esse outro diodo, passa por esse resistor, que entra no pino 7 e faz a descarga. Então, ó, eu vou botar aqui a tela do osciloscópio. Está aqui a forma de onda. Eu vou ligar os cursores para evidenciar que
está funcionando com o Duty Cycle de 50%. Ó. Cursor 1, agora cursor 2, ó, 80 milissegundos, T1. Eu vou deslocar agora cursor 1 para cá. E não tinha como ser melhor. 80 milissegundos também. Então a saída aqui, ó, T-on, 80 milissegundos, T-off, 80 milissegundos. Duty Cycle de 50% exato. Certo, gente? Coincidência, né? Porque a gente sabe, né, que os valores dos componentes não são iguais e tal. Mas conseguimos um Duty Cycle muito bom. Tá, gente? Então fica essa dica aqui desse circuito aqui, se você precisar montar um circuito. Porque o que acontece? No caso aí você vai escolher os resistores não para tentar compensar o Duty Cycle. Vai escolher o resistor capacitor só para ajustar a frequência. Esse circuito faz a modificação para conseguir o Duty Cycle de 50% praticamente exato. Galera, mais um vídeo do canal. Quem gostou, clica em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!